a mais um Estourando a Bolha, as lives de segunda-feira que ocorrem, para que a gente consiga falar sobre questões de psicologia, psicopedagogia e o papel da coordenação dentro de tudo isso, para que a gente consiga ajudar os professores e os alunos dentro da escola. E esse vai ser mais uma série, na série Transtornos dentro da escola, e a gente vai trabalhar hoje falando sobre transtornos e dificuldades da fala, que eu sei que é uma coisa que tem sido muito grande por aí. Então, é importante que a gente entenda onde que a gente vai começar, e é importante que você entenda que semana passada teve outra live sobre isso, sobre o autismo. Então, se você tá aqui no YouTube, assistindo o replay, tá aqui embaixo para você assistir. E se você tá no Instagram agora comigo, e eu assistindo gravado, saiba que essa live está gravada lá no nosso feed, ok? Então, vale vocês irem lá conferir também. Vale lembrar que essas estratégias que a gente passa aqui, elas são parte do método Hidraque-Sutileza, em que centenas de coordenadoras já fazem parte e conseguem resolver com segurança os problemas diários da coordenação. Mas vamos lá, vocês estão bem, gente? Como é que vocês estão por aí? Tá ouvindo, todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Vai me dando um ok, que vocês sabem que eu, antes de começar a falar o conteúdo de fato, eu preciso dar o ok de vocês pra ver se tá tudo certinho. Gente, a coordenação, ela precisa saber quais são as dificuldades reais dentro da escola, para que ela consiga propor estratégias reais. E a dificuldade de fala nada mais é do que uma dificuldade real que está acontecendo. E essa dificuldade da fala, ela não é só assim a criança que não fala. E aí, ela é fala e comunicação. Então, são crianças que não se comunicam direito, falam embolado e ninguém entende. São crianças que não falam propriamente dito. São crianças que por timidez não estão conversando. São crianças, adolescentes, que não estão interagindo com as outras pessoas. Então, é muito importante que a coordenação saiba de forma assertiva como ajudar esses alunos e ajudar o professor a lidar com isso. O papel da coordenação nesse sentido vai ser muito de guiar o professor, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho com esse aluno. E aí a gente vai bater um papo hoje e vai falar sobre isso. E a gente sabe que esses alunos em si, eles têm sido uma gama muito, muito, muito alta dentro da escola. Por quê? Isolamento social, eles ficaram dentro da zona de conforto. Até falei disso nos stories mais cedo, que ficaram dentro da zona de conforto com os pais. Foi a questão da tecnologia, que a tecnologia, ela é ótima para quem é adulto, consegue interagir. Vocês conseguem interagir comigo. A gente consegue conversar, mas crianças e adolescentes não têm, eles ficam naquela telinha assistindo Netflix e não tem comunicação via dupla, Eu converso, você conversa comigo. E o que acontece é que a criança vai ficando reclusa. Outra coisa que também é a questão do isolamento, a questão da alimentação. Pode parecer que não, mais uma vez a fono lá da escola que eu trabalho falou que essa questão da alimentação deles, de mastigação, deles comerem tudo muito papa, Tem criança que come tudo papa, tudo... Não tem a diversidade, é a palavra, a diversidade de alimentos. Isso pode afetar aqui assim na arcada, olha que loucura, e pode afetar na forma com que a criança fala. Olha como isso pode gerar um problema tão grande psicológico, porque a criança não fala, ninguém entende, e ela vai se fechando numa conchinha. Então é muito importante que a gente saiba como lidar com esses casos. E a coordenação, por mais que seja desafiador, o papel dela é orientar o professor diante de qualquer caso de dificuldade, seja de fala, de autismo, de transtornos, qualquer coisa. É importante que a coordenação caminhe junto com o professor para que ele consiga lidar com esses alunos. E a gente vai falar um pouco disso e vai falar alguns casinhos específicos que eu sei que às vezes acontece, então a gente vai falar sobre isso. Entender, gente, que eu acho que o que a gente mais precisa entender aqui é que é o seguinte: quando eu entendo a dificuldade real do meu professor, eu consigo mais facilmente fazer com que ele siga o caminho que eu preciso que ele tem que seguir para ajudar o aluno e para ajudar o próprio professor. E quando eu consigo ter uma estratégia assertiva, eu consigo direcionar e meu professor fala assim, putz, vou caminhar junto com ele. Então é muito importante que a gente entenda que, ao saber das estratégias corretas de como lidar, é mais fácil do seu professor aplicar de forma correta e que aquilo funcione. Isso é muito importante. Então, práticas reais facilitam na hora de você intervir com o seu professor. Lembrando que eu vou começar, quando eu falar e fazer, vocês podem colocar nas perguntas aqui de vocês, que eu sei que vocês têm bastante, vocês sempre têm algumas perguntas, então pode ir perguntando sobre dificuldade de fala, dificuldade de interação dos alunos, que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Então, a coordenação, ela é como é que eu vou dizer isso de uma forma mais simples, A parte que cabe à coordenação dentro da escola é alinhar para que as estratégias sejam aplicadas.
para que ela passe as estratégias corretas e que dentro disso o professor aplique e faça com que o aluno ande. A grande questão é que para isso a coordenação precisa se preparar, precisa ter segurança para colocar isso para o professor. Porque nenhum professor vai seguir uma coordenadora insegura em relação às próprias estratégias que ela está fazendo. Por que vocês acham que quando eu passo as estratégias aqui, vocês falam, putz, vou fazer o que a Carol tá falando? Porque eu sei do que eu tô falando. Eu não tô falando a esmo. Então, essa mesma segurança que eu falo, vocês precisam falar pro professor, pra ele falar assim, putz, vou seguir ela, tá certo? Ela tá segura do que ela tá me falando. Pode ser que dê errado, mas ela sabe o que ela tá fazendo, então a gente vai tentar. É esse vou tentar que garante que o professor siga as instruções de vocês. Tirar da cabecinha do professor aquela visão de, nossa, não sei se eu consigo não. Ou, por exemplo, não sei se vai dar certo. Tudo bem se não der certo, professor, mas vamos testar juntos aqui. O seu papel é o junto, é caminhar junto com o seu professor. É fazer com que ele entenda que ele não vai ficar sozinho. Então, eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas eu quero, já que vocês entendam, o papel de vocês dentro disso. Então, o seu papel, então, como a gente alinhou, deixa eu ficar assim que eu acho melhor, né? É mais fácil para vocês me verem. O seu papel, então, é preparar o professor para, de fato, o que está dentro da sala de aula. Prática e real. Não adianta eu falar com vocês assim, nossa, faz isso, faz aquilo, periri, pororó, faz isso, falar com o seu professor isso, gente, porque não adianta. Tem que ser uma prática real. Não adianta você colocar uma coisa fantasiosa, que não vai dar certo, que não vai ser aplicável dentro do contexto. Você sabe qual é o seu contexto aí da coordenação e dentro da sua escola. E dentro da sala de aula do seu professor. Então é necessário que você olhe para isso e pense assim, essa estratégia, ela é viável? Isso que eu vou colocar para o meu professor é válido? Ele consegue de fato? Ele tem embasamento, ele tem fortalecimento, ele tem tempo hábil para fazer isso? Esse é um grande ponto quando você vai propor qualquer coisa para o professor. Você tem que analisar se essa prática é fácil nem tanto, mas a questão de analisar se essa prática ela é viável, real, praticável dentro daquele contexto que você tá. Então é muito importante que vocês tenham que pensar nisso. Que nem aqui a Josiane. Como na escola pública as coisas são mais difíceis. São em partes, tá? Porque vocês acham que a escola particular é mil maravilhas, mas também não é tão aplicável assim, gente. Não existe essa coisa tão linda. Toda educação, ser humano é ser humano. Independente se ele tá na escola pública ou se tá na escola privada. Quem tá na escola pública, inclusive a gente tem alunas no método que relatam coisas maravilhosas de escola pública. Porque elas têm mais apoio, mais questão de financiamento para colocar. Então, dentro da escola particular, existem os entraves, né? De visão da escola, de visão da direção, da coordenação. Então, é importante que a gente se atente a isso antes de, né, fazer. Eu vou, talvez, espirre ou faça algumas, né? Dê uma coisa, porque eu tô doente. Mas vai dar tudo certo, gente. E é muito importante que se você sabe o seu papel e se você sabe onde você quer chegar, eu sei que você também quer que outras coordenadoras façam o mesmo, para que juntas vocês criem uma comunidade que a gente tem lá no método das nossas alunas, mas que você também pode começar a sua própria comunidade de apoio, de pessoas que pensam igual a você. Então, clica aqui, ó, nesse aviãozinho e compartilha ele com 3 pessoas essa live pra gente conversar todo mundo junto e falar assim, putz, pensa igual a você. É muito gostoso quando você pensa e olha e fala assim, meu Deus, tem alguém que pensa igual a mim. Não é gostoso quando a gente faz isso? Fala assim, nossa, não tô sozinha no mundo, meu Deus do céu. Então é muito importante que vocês pensem nisso. Então, aqui eu coloquei uma coisa muito importante que eu acho que é uma frase que eu coloquei e que eu acho que vale aqui de vocês pensarem, ó. O papel da coordenação é usar a sua experiência e olhar do todo para que as coisas fluam de forma adequada dentro de sala de aula. Então, é o seu olhar de encaixar e pensar assim, o todo. Eu tenho que olhar o todo, usar a minha experiência que eu tenho dentro de sala de aula, tanto quanto fora, de coordenadora, para pensar assim, vai funcionar? Não vai? E a partir disso, eu vou instaurar um plano de ação, uma visão, uma estratégia, o que for necessário para que a gente consiga viabilizar as coisas dentro da escola. Então, vamos lá, ó. Eu preciso pensar com esse aluno que tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade de fala, maluca, dificuldade de fala, o seguinte. Existem algumas coisas que a gente pensa quando o aluno tem essa timidez, essa dificuldade de fala, de não saber se comunicar, de não saber falar. O seguinte, é só com algumas pessoas específicas ou é com todo mundo? Existe uma diferença, gente, quando você vai
mapear isso daí, tá? Eu tinha um aluno com autismo que ele era muito calado, muito, a gente nem conversava. Quando eu fui mapear com os pais, era outra criança. Dentro de casa, em outros ambientes, ele era totalmente diferente do que ele era na escola. Então é importante que você mapeie, investigue. Com algumas pessoas, por exemplo, eu já tive outra aluna que é o seguinte, essa aluninha minha, ela não conversava. E aí, por um dia, eu peguei ela batendo papo com a pessoa da limpeza. E eu parei, eu fiquei olhando assim, eu falei, Cristo, essa criança não tá falando. Ele tá me zoando que eu tô tentando tirar essa fala dessa criança. Tem 3 meses essa criança tá aí tagarelando. Tava conversando tranquilamente com a tia da limpeza. E papiando e batendo papo. Eu falei, gente... Aí eu cheguei pra ela. Eu falei, meu amor, você tá falando? Como assim você não... Tia Carol nunca escutou a sua voz? Aí ela olhou pra mim e falou assim, porque eu não queria. Eu fiquei com a cara de tacho, gente. Com uma cara de tacho. E ela não queria se comunicar. Porque ela não se sentia confortável nos ambientes que ela tava. Então é importante que a gente investigue isso, tá? Se é com todo mundo, se é só com as crianças. Por isso que lá na aula que eu dou para as alunas de sondagem, e acho que também tem aula no YouTube, tá? Se não tiver aqui, eu vou deixar aqui linkado no YouTube para vocês fazerem também. Então, lá eu falo assim, para analisar o que a criança faz com adultos, crianças da mesma idade, crianças menores e crianças maiores. Porque às vezes a criança não se comunica não porque ela não quer, mas porque ela não tá adequada para faixa etária, ou muito para mais ou muito para menos. Então é importante a gente analisar isso, tá? Às vezes a criança se comunica com crianças da mesma faixa etária, mas maiores ela não quer, ela se sente acuada, ela é tímida. Às vezes com adultos a criança se comunica super bem. Às vezes com crianças não, porque ela não consegue, né? Ela entende que adultos aceitam a forma de comunicar dela e os crianças não têm essa paciência. Então é importante vocês se aterem a isso, tá? Após a gente unir as informações adequadas, a gente vai fazer um plano de ação com, como eu disse, estratégias reais e praticáveis dentro da sala de aula. Só que esse plano, ele não pode se ater só para dentro da sala de aula. Ele tem que ser para dentro e para fora da sala de aula. Carol, como assim? Cristo Pai, para com isso, olha a palhaçada. Carol, já não me basta você me enfiar, falar com o professor, agora você vai me enfiar, botar para fora. Exatamente. Por quê? A pessoa, gente, a criança não é uma bolha, ela não vive na bolha sala de aula. Então é muito importante que a gente se atenha a colocar isso para fora, em outros espaços. Então, por exemplo, essa menininha conversava com a tia da limpeza, mas não abria a boca na sala de aula, né? Então, a gente tem que se ater o seguinte, eu preciso pensar em espaços na cozinha, no recreio, no parque, pedir para ela nomear e conversando com essa criança de forma com que ela explore os ambientes e que veja como ela se sente confortável em quais ambientes. Quando a gente faz esse tipo de intervenção, é muito importante que você não tente forçar a criança a fazer isso, tá? É muito importante isso. Mas nomear, olha o parque, nossa, que lindo, cara, olha o parque. Olha, vamos comer a banana? Olha, vamos no lanchinho? Olha, que cor é essa? Você vai explorando com a criança a comunicação. Pode ser que ela não se comunique por timidez. E aí você vai analisando se é por necessidade, dificuldade. Qual que é a dificuldade real dessa criança? O que precisa ser intervisto? Porque sem isso, gente, você não anda. De verdade, você não anda, tá? Então é muito importante que vocês pensem nisso. Ó, aí eu coloquei aqui, ó, dentro da sala, vocês podem fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu falei lá na live do autismo. Usar a comunicação mais simples de nomeação. Usar as PECs, tá? Pra quem quiser, tá aqui embaixo pra quem tá assistindo no YouTube, mas essa live tá salva aqui no feed também, tá bom? Também pode ser recursos mais fáceis, aceitar a forma de comunicação dessa criança. Ela fala, pra água, fala, muito bem, a água, isso, vou pegar água pra você. É uma forma dela se comunicar, gente. Dê glória. Tem criança que não fala nada, tá? Então é muito importante. Eu tô bem doentinha, gente, então vocês desculpem a funga, mas vai dar tudo certo. Tá? Vamos lá. Um ponto importante que eu acho validíssimo a gente pensar. Carol, mas e se meu professor se recusar a ajudar o aluno? O que eu faço? Muitas das vezes, a gente tem essa visão, né? A gente passa, o professor fala assim, não vou fazer. Eu não quero fazer. Não, dá muito trabalho. Ou, com esse aluno, não. Isso não só de questão de fala, mas às vezes os professores, eles têm essa sensação de não quero ajudar, resistência em aplicar as coisas, dificuldade em fazer o que é solicitado. Então é muito importante que a gente se atenha a isso para que a gente consiga ir desenvolvendo uma boa estratégia, tá? Quando isso acontecer,
eu vou ser muito sincera. É necessário alinhar com o professor o papel dele dentro da sala. Qual que é o papel do professor dentro desse ambiente? Qual que é o seu papel como coordenadora quando isso acontecer? Recusou-se a fazer alguma atividade, seja ela qual for, é importante que você lembre a ele a função e o papel. Olha, professor, o seu papel aqui dentro da escola é XYZ. Para que você consiga fazer isso, é necessário que você faça XYZY. E eu preciso que você interaja de forma adequada com esses alunos para que você consiga fazer isso. Ou eu preciso que você faça essas estratégias para que a gente consiga alcançar. Ah, mas eu não acho que seja necessário. Então, professor, qual que é o seu papel? Dentro deste momento, eu quero que você entenda que o meu papel é viabilizar. Então, você não vai fazer isso sozinho. Muitas das vezes, os professores se recusam a fazer estratégias porque eles sentem que eles vão ficar sozinhos. Ah, ninguém vai me ajudar. Ah, vai ficar assim mesmo. Só que acontece muitas vezes é que não. Quando você é uma coordenadora que tem a segurança para fazer as estratégias corretas, você vai falar com ele assim, tá tudo bem, eu entendo a sua insegurança em relação a isso, mas vamos fazer o seguinte, eu vou passar semanalmente na sua sala para acompanhar como que tá e te ajudar com as estratégias para que a gente pense em possibilidades, se isso não der certo, ou se der, pra gente ir avançando. Tem que fazer com que o professor se sinta acolhido e tenha uma parceria com você. É assim que a gente conquista o professor para fazer as estratégias que a gente precisa, para qualquer plano de ação dentro da escola. E aí você vai criando, nessa noção das crianças com dificuldades de fala, uma estratégia para que o professor entenda tanto o papel dele, quanto tenha empatia. O que acontece? Às vezes o professor acha que é preguiça, que é birra, que a criança é burra. Às vezes eles falam, já escutei. Carol, mas ele é burro, ele não vai aprender isso. Eu parei e falei, oi? Não, aqui a gente não fala assim. E, gente, quando eu sou uma ótima pessoa, maravilhosa. As meninas que estão lá na escola comigo, né, elas falam, Carol é ótima, só não quer ver ela brava. E a única coisa que me deixa muito brava é quando atingem os alunos. Eu já tive brigas homéricas na escola, nem sei se é assim a palavra, mas já tive brigas muito feias com professores, feias, não brigas de bater boca, essas coisas, mas brigas de volta pro seu lugar, não é assim que fala. Porque eu sou muito defensora dos alunos, seja ele da idade que for, e seja ele da dificuldade que ele tiver. Então, eu puxo, de fato, e sou muito segura nesse sentido, e é isso que eu quero trazer pra vocês, essa segurança, de puxar e falar assim, pera, aqui não. Aqui você vai fazer o que é necessário para ser feito. Ponto. Eu vou te ajudar com isso, mas vai fazer. Não tô perguntando. Estou coordenando para que você faça. E você vai fazer com a minha ajuda, mas você vai fazer. E assim você vai conquistando o professor e ele vai entendendo que assim, por mais difícil e desafiador que seja, você estará lá junto com ele. Você vai conseguir fazer com ele as coisas que sejam necessárias. Então é muito importante que você... Ai, tá difícil, gente. Desculpa. É muito importante que você consiga evoluir o seu professor nesse sentido. Para elevar o nível dele, para que ele entenda que assim, não é assim que a banda toca. Não é ele se recusar a fazer as coisas que ele... é porque eu não quero. Não existe isso. Você vai fazer. E mesmo professores que são do público, tá? Carol, mas no público não funciona. Gente, eles são pagos. Paga. Inclusive com o imposto, né? Que a gente paga. Então é lembrar, professor, eu acho de verdade que você está sendo pago para isso. Mas eu me recuso a fazer. Não tem isso, professor. Eu entendo. E aí você vai ser mais empático para trazer a empatia para ele olhar para esse aluno. Ele pode ter dificuldade. Avião. É assim, gente. Vou aproveitar para tomar minha água. E é importante que o professor, ele entenda que tudo bem ele se sentir desafiado e você vai acolher, vai falar, você vai nomear para ele o que ele tá sentindo. Eu entendo que você pense que XYZ. Tá tudo bem, professor. Só que assim, o seu papel é XYH. E você é pago para isso. Não, mas ele é mal educado. Então, vamos lá. Você acha que essa criança... E você vai nomear as dificuldades dessa criança. E o que tem acontecido com essa criança? Normalmente, os professores acham que é preguiça, que a criança é burra. E você fala assim, você acha que realmente ela escolheria isso? Eu acho que não. Nenhuma criança escolheria fazer. Então, é muito importante que você façam isso. Então, quando você investiga o aluno, as dificuldades, tudo que é para ser feito, você consegue fazer isso. Porque você vai criar um plano de ação que não vai fugir da realidade. Você vai pensar nas coisas que são reais. E aí que entra a dificuldade do professor de negar.
Não, mas eu tenho X projeto. Não, eu pensei nisso, professor. Por isso que a gente vai viabilizar XY coisa. Por isso que a gente vai pensar nisso. Por isso que eu tirei o projeto tal pra você fazer isso pra mim. Por isso que eu te dei um auxiliar. E aí você vai quebrando a resistência dele em fazer essas atividades. Fica claro isso pra vocês de como fazer isso com esses alunos? E é muito válido, gente. Isso vale, claro, pra todos os alunos, mas eu estou sempre pegando assim. Nessa série, eu tô pegando tanto a dificuldade que vocês têm em relação àquela criança, né? Aquele tipo de dificuldade das crianças, mas também coisas que podem vir a atrapalhar. Então, ao longo dessas 4 séries, eu vou trabalhando vários temas específicos pra vocês, tá? Também pensando nisso. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa falar. Desculpem, gente. Uma coisa importante. Às vezes, crianças que são tímidas, têm dificuldade de fala, de comunicação, elas são infantilizadas pelos professores. Primeiro porque é mais fácil você ter um bebê do que ter uma criança que te desafia e você quer continuar com esse ciclo de ele não dá trabalho. Então você infantiliza essa criança. Ele não fala. Nossa, gente, eu acho muito engraçado. Tá? As crianças que não falam chegam na sala e falam assim: oi, linda! Aí vem um piquituquinho do meu lado e fala assim: ela não fala, tia. Eu falo: fala. Ela fala assim, quer ver? Fala oi. Aí ela fala: oi, tia. Ou do jeitinho dela. Dá um oizinho. Mas aí eu falo: ela fala assim, claro que ela fala, do jeitinho dela. E os professores, eles tendem a perpetuar esse tipo de comportamento. Porque é muito mais fácil ter um bebê, por mais difícil, por mais reclamação, você fala assim: meu Deus, essa criança não fala, meu Deus, essa criança não interage, meu Deus, é muito mais fácil ter uma criança que não dá trabalho do que aqueles, né, desafiadores. Então eles acabam perpetuando. Tanto que é mais fácil que os professores acabam colocando isso, tipo assim: ah, deixa, não vou falar com ninguém, não. Ah, não dá trabalho, é tão quietinha. Eu tive um aluno, gente, sem brincadeira, quando eu tava no estágio. Por muito tempo esse menino ficou sem falar com ninguém. E ele não ia bem, ele não ia bem. E a gente chegou na escola e fez uma intervenção com ele. Ele até conversava bem. Ele falou: eu não consigo ler, tia. É difícil. Eu falei: mas meu amor, por que é difícil? Quando um dos meus colegas viu, ele olhou, a gente tava pedindo pra ele ler um negócio. E aí, ele olhou, achou estranho. Ele falou: peraí, deixa eu fazer um negócio. Gente, sem brincadeira. Ele tirou o óculos dele e falou assim: coloca o óculos do tio pra ler. E aí o menininho ficou olhando, ele colocou. Aí ele: nossa, a letra ficou grande, mas ficou melhor de ler. Esta criança tinha dificuldade de fala, porque ele era tímido. E ele não conseguia ler porque ele tinha um problema de visão. E como ele era muito tranquilinho, comparado a todas as outras crianças da escola, ninguém nunca tinha perguntado pra esse menino se ele tava conseguindo ler, ver o quadro. E a gente descobriu que a dificuldade de fala era por timidez, porque ele não conseguia, ele ficava com vergonha de perguntar. E ele tava, acho que ele tava no 2º ano, ele não sabia fazer nada, gente. Não conseguia fazer nada. Coisa simples, que alguém com empatia e olhar tem. Muitas vezes falta essa empatia. Muitas vezes você vai ter que colocar essa empatia dentro do professor. Vai ter que forçar, dar uma porrada, assim, fazendo com os pés na porta, assim, pá, vai empatia. Mas é verdade, às vezes você vai ter que fazer, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa noção de que o papel de vocês, às vezes, é forçar um pouco o professor a ajudar os alunos. A colocar eles, tirar o professor dentro da zona de conforto para que a gente consiga ajudar esse aluno. Para que o aluno não fique, por timidez, excluído das outras crianças. Não deixe de aprender, deixe de fazer as atividades, porque é isso que acontece. Ah, ele não fala, aí vai fazer uma brincadeirinha de ditado. Não, o fulaninho não vai fazer não, porque ele não consegue falar. Poxa, mas deixa ele falar do jeitinho dele. E os professores, por facilidade, para ser rápido, deixam. Então é muito importante que a gente faça isso, tá? Aqui eu coloquei como que a gente faz isso, então. Mostrando pro professor, ensinando ele a mostrar desculpa, vamos fazer de novo. Como que eu faço isso? Mostrando pro professor que ele vai ter que expor esse aluno a recursos para que ele consiga se comunicar de forma viável. Então, silabar, coisa simples, uma forma de sílaba, que ele entenda, que o professor entenda, que seja uma comunicação aceitável. PECs, pedir para apontar. E aí, conforme o aluno vai avançando, você vai, aponta e fala o que você quer. E você vai aprendendo e vai colocando esse aluno como forma de comunicação. Sim, não, pode, não pode, né? Aqui, muito importante, ó. A Luzia colocou assim, Eluzia.
Gente, a gente sempre erra os nomes, pelo amor de Deus, não briga comigo. Ouço muitos professores que já fiz tudo. Tudo o quê? Dentro de qual possibilidade? Deixa eu ir na sua sala, professor, que aí então, vamos fazer o seguinte. Eu vou e vou averiguar. Eu sei que você já fez tudo que era dentro da sua alçada, dentro da sua possibilidade. Ou seja, você não invalida o que o professor fez. Isso é muito importante. Mas você mostra que um outro olhar pode trazer novas perspectivas. Então vamos fazer o seguinte, professor. Eu vou na sua sala e eu vou olhar o João e a gente vai ver o que pode estar acontecendo. Porque eu acho que, né, quando a gente está dentro do problema, às vezes fica muito difícil de ver. Mas talvez eu consiga pensar em novas possibilidades e a gente pensa juntos. Quando o professor fala pra você, eu já fiz tudo, é porque ele está se sentindo sozinho. Eu fiz sozinho tudo. Eu fiz sozinho. Não, professor, vamos fazer o seguinte. Eu sei que você tá se sentindo que você tá sozinho, mas eu vou junto com você, eu vou assistir a aula pra gente analisar como juntos a gente pode evoluir esse aluno. Colocar-se como parceiro do professor é uma forma de você encaixar isso dentro da sua vida e fazer possibilidades acontecerem de forma real. Quando o professor tem essas resistências a evoluir um aluno, não é por maldade. De verdade, gente. E ele, de verdade, ele acha que ele fez tudo e provavelmente dentro da capacidade dele, ele já tenha feito tudo. O papel da coordenação, então, é olhar esse tudo e falar assim, então vamos para o próximo passo. Eu irei te ajudar. Porque sozinho, talvez você não consiga mesmo. E tá tudo bem. O papel da coordenação é andar junto. Caminhar com o professor para que ele não sinta isso sozinho. Para que ele sinta que ele consiga pegar esse aluno e falar assim, já fiz tudo que era do meu alcance. Mas e agora, coordenador, o que você pode fazer que está dentro do seu alcance? É isso que ele quer escutar. E é isso que todo mundo quer escutar. Eu quero escutar da Marcélia, amiga, vamos junto. E é por isso que a Midas é uma parceria. Sozinha eu não faria a maioria das coisas que a gente faz aqui, gente. E a Marcélia também não faria. Porque a gente caminha junto. É isso que o professor quer para que ele consiga evoluir cada aluno que vocês têm aí, tá? Quando essa comunicação, ou essa falta de comunicação, gera agressividade. Eu falei disso na live de autismo, falei um pouco disso. Mas vale mostrar aqui o papel da coordenação neste ponto. Eu falei um pouco o que a gente faz, mas aqui eu quero trazer o papel da coordenação. Muitas vezes, o professor, quando ele fala que ele tem essa questão da agressividade, ele não entende que não é agressividade em si. Não é que a criança bateu porque ela quis. É só o recurso que ela tem. O papel da coordenação, nesses casos, é tirar a vendinha do olho do professor e falar assim, não é só isso. Vamos esperar o avião passar pra ficar mais decente, né? Então, você vai muito... Que palavra, gente? Eu não sei que palavra eu falo. Eu vou falando e eu perco. e é muito importante... que a gente tire a venda dos olhos do professor e fale assim, não é só isso, professor. Olha, tem este e este contexto. Ele não entende o que ele está fazendo. É uma forma de se comunicar. Vou dar um exemplo de uma história muito legal que eu tive de um aluno, que era filho de uma funcionária. Ela me chamou, falou, Carol, pelo amor de Deus, olha ele, por favor, eu tô achando que ele tem autismo. Eu falei, respira, vai dar tudo certo. Vou lá olhar. E aí, que era uma criança que tava com altas reclamações de agressividade. Batia em todo mundo. Na professora, na mãe, no pai, na irmã, nos colegas. E eu falei, vamos lá. Sentei na sala. E por isso que o papel da coordenação não é ficar dentro da sala dela e fazer tudo lindo de lá. O plano de ação, ele tem que vir da vida real. Então, você tem que ir lá e sentar na sala pra ver. Sentei, né? Na cadeirinha lá, fiquei lá com eles. Na verdade, esse dia não tinha cadeirinha, era no pátio. E aí, eles estavam brincando e esse garotinho, ele estava isolado. E eu fiquei olhando, eu falei... Aí eu olhei pra própria e falei assim, Carol, é assim, o dia inteiro. É quando alguém vai mexer com ele, ele bate. Falei, peraí que eu vou fazer... Peguei uma massinha mesmo, gente. E comecei a mexer com ele. E fiquei pra irritar mesmo. Expliquei pra mãe dele que eu ia fazer isso, né? Já tinha falado que eu ia estressá-lo, pra ver o nível de irritação dele. E comecei a pirraçar ele, brincando com ele, pirraçando. Ele me deu um grito, mas ele deu um grito. Na hora que ele deu o grito, eu falei, entendi. Aí, esse aluninho, eu percebi que o quê? Ele tinha uma dificuldade de fala. Por quê? E aí, o que eu percebi? Ele tava numa turminha, ele eram 2 anos, que eram crianças maiores, da mesma faixa etária dele, mas ele era um dos menores do nota de corte, né? E que ele, tipo assim, tinha crianças que falavam muito. E que aí, quando ele queria falar, ele meio que não conseguia. Eu falei, show, já sei o que eu vou fazer. Eu tinha as 2 turminhas, era de mini maternal.
de 2 anos. Falei, vou colocar ele na turminha dos alunos que são um pouquinho menores, que era uma turminha um pouquinho mais nova. Aí eu coloquei, as meninas falaram, ele não vai bater? Eu falei, não vai, sabe por quê? Porque vocês vão fazer assim, vocês vão conversar com ele, explicar que as crianças são pequenas, um pouquinho menores que ele, e que eles também não falam, e que eles não sabem, mas que vocês vão juntas com ele ensinando, e vão estimular toda hora, vai ficar, olha, a cor roxa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou, mandei ele pra turma, falei com a diretora, né, com a gestora, passei ele, conversei com a mãe falou, vai na fé, cara, confio em você. Deu 3 dias. 3 dias, voltei na escola 3 dias, tava ele lá. Azul! Aí eu falei, olha que lindo a cor azul. Aí ele veio mostrar todas as cores. Roxo, amarelo, não sei o quê. Ou seja, esta criança, ela batia por uma questão de comunicação. Ele não conseguia se expressar e batia nos alunos. Ele, né? E eu falei, nomeia, expliquei pra mãe dele. Então eu fui mostrando pras professoras o como fazer. Quando ele ficava irritado, eu falava, vocês vão fazer o seguinte, vão nomear pra ele o que ele tá sentindo e dar outra estratégia. Olha, não precisa bater, eu sei que você tá com raiva, mas vamos pegar o brinquedo, o outro brinquedo? Vamos pedir pro colega? Fala assim, ó, tá, me empresta. Aí ele fala, aperta. Ele começou a vocalizar, gente. Isso porque eu tive um olhar mais empático e falei assim, não. E ele não tinha total autismo. Deu 2 semanas, esse menino tava tagarelando até dizer chega. E a mãe dele veio conversar comigo, cara, obrigada pelo olhar que você teve. Eu falei, mas meu trabalho é esse. E é uma coisa que, às vezes, a agressividade, ela vem da comunicação. E a fala vem dessa questão, gente. Às vezes, a criança tá dispareada com os alunos. Tem muita criança que fala, muito, e a criança fica reclusa. Então, é importante. Isso acontece até com os adolescentes. Adolescentes muito quietos, normalmente, já tem os domínios dentro da sala. E aí, o professor, ele precisa dar espaço para eles. Agora não, fulana, vamos deixar a outra colega falar. Então, a gente tem que ir criando esses espaços de comunicação saudáveis para que eles consigam evoluir, tá? Então é muito importante que a gente nomeie as coisas para esses alunos e quando eles estão agressivos e é muito válido isso, gente, muito válido. E eu tenho diversas histórias sobre essa questão de agressividade que era uma falta de comunicação. Então é muito importante que vocês se atentem a isso. A agressividade não é só agressividade. A agressividade tem outras questões. Eu falei disso na live do autismo. Tá aqui linkado para quem tá no YouTube e tá no feed para quem tá no Instagram. Pode ser nomeação das emoções, nomeação das expressões que ele não consegue fazer, expressar o que ele está sentindo, expressar o que ele quer. É muito difícil às vezes, até para um adolescente. Um adolescente que é podado toda hora em casa. Fala assim, não pode, criança não tem querer. Fala assim, né? A gente fala assim normalmente. Criança não tem querer, nada. Fica quieto. Não, vai comer o que tiver. Crianças que normalmente são podadas são crianças que têm alto nível de agressividade. Porque elas não sabem, elas entendem que elas não têm o direito à expressão. E aí elas vão no que elas sabem, no corpo. Se eu estou irritado ou quero alguma coisa, eu vou atacar. Vai gritar, vai brigar, vai xingar, tá? Então é muito importante. Quando vocês montarem esses planos de ação, essas intervenções, lembrem-se de um pequeno detalhe. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então é necessário, às vezes, que você reajuste coisas. Pode ser que funcione super bem, mas pode ser que você e seu professor tenham que entrar em reuniões constantes para evoluir. Essa não deu certo, por que não deu? Onde que a gente vai? Quem é esse aluno? Quem é essa família? Vamos caminhando juntos. Então é muito importante que a gente vá caminhando com esse professor, entendendo que às vezes vai ter que viabilizar, vai ter que flexibilizar, vai ter que mudar as estratégias e tá tudo bem, tá? Para que a gente consiga, de fato, ter essas demandas. Então, o papel da coordenação, que eu expliquei para vocês, dentro dessas dificuldades, é orientar e formar o professor para que ele consiga ter as estratégias corretas, sendo que para isso é necessário que o coordenador vá até a sala muitas vezes e analise com um olhar de fora, para que você consiga entender como coordenadora o que você também pode fazer para ajudar. O professor, ele se sente sozinho muitas vezes dentro da sala, porque é um adulto para 30 crianças. Então a coordenação, ela precisa pegar na mãozinha e falar assim, tá tudo bem, nesse momento você tá sozinha, mas eu vou te ajudar com as estratégias, me fala o que você precisa e a gente vai te orientar, eu vou te formar, vou ver onde eu posso achar esse material. Então é muito importante que vocês tenham essa visão que o papel da coordenação diante de qualquer dificuldade dentro da sala de aula é orientar e formar e acompanhar esse processo, porque muitas vezes o acompanhamento é que garante que o professor faça esse tipo de coisa. As estratégias, elas não vão funcionar se a coordenação não acompanhar. Não é vigiar o professor.
É acompanhar o processo para viabilizar, para ver se dá certo, se não dá, se tem que flexibilizar, se o professor está conseguindo aplicar de forma correta, se tem que mudar alguma coisa, se isso tá sendo viável e aplicável dentro de sala. Porque às vezes o plano é lindo, na teoria, na prática não funciona. E tá tudo bem, gente, a gente pode adaptar. Eu sempre falo isso para as alunas e volto a repetir. Se nenhum bebê panda foi sacrificado, tá tudo bem. Pode voltar atrás, pode reverter, pode adaptar, flexibilizar. Então é muito importante, tá? Dito isso, gente, esse foi mais um Estourando a Bolha, em que a gente falou sobre as dificuldades de fala e de transtornos de dificuldades de fala com os alunos, que tem sido uma grande demanda dentro das escolas, que tem visto dificuldade de expressão, dificuldade de socialização e de verbalização dos adolescentes e das crianças. Então é muito importante que vocês lembrem que essa live ela sempre vai ocorrer às segundas-feiras e que amanhã a Marcélia vem. E ela vem com uma pessoa muito especial. Ela vem com a Raquel Vuno, que é uma outra pessoa aqui do Instagram que fala com coordenadoras também. Que a gente resolveu unir nossas forças para caminhar juntas aqui no Instagram, pra gente ter no lives, né? A Raquel é uma pessoa ela é muito parecida com a visão que a gente tem aqui no Instagram. Então, amanhã a Marcélia vai vir falar sobre o conselho de classe, desafios e possibilidades. Então, para quem tá nessa fase dos desafios, das possibilidades do conselho de classe, aconselho fortemente a estar aqui amanhã para assistir a live das duas. E lembrando, se você tá aqui no YouTube, vale lembrar que essa live está salva. Eu vou colocar ela aqui para colocar para vocês, certo? É isso, galera. Muito, muito, muito obrigada pra quem tá aqui. Amei estar com vocês. Hoje eu nem pedi tanto biscoito, vocês viram isso? Ó, que orgulho de mim. Fiquei até orgulhosa de mim. Muito bem, galera. Uma ótima semana pra todo mundo. Um bom feriado no meio da semana. E vamos lá. Um beijo. Vamos lá juntas, porque é isso que a coordenação precisa. Estar unidas, né? E é isso. Beijo. Se você gostou, compartilha com outra pessoa. Porque essa live, ela fica salva aqui e vai lá pro YouTube também. Segue a gente lá no YouTube. Um beijo. Tchau, tchau.